Boa noite a todos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa se manifestar de forma copiosa, maravilhosa sobre as nossas vidas, nessa oportunidade que Ele nos dá de podermos estar na Sua presença. Quero lembrá-lo que este momento é o momento no qual eu e você prestamos ao Senhor o serviço que a Ele é devido. Isto é, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Então este ato é um ato que você tem que fazer com o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma, de se colocar na presença de Deus e assim estar bendizendo e adorando o seu santo nome. Lembrando você que nós estamos reunidos nesta noite e nesta oportunidade teremos a participação na ceia do Senhor. Então você que é membro, que está em plena comunhão com a igreja ou de outra igreja evangélica, que está conosco, você é convidado a pegar o seu alimento, que está ali, os elementos da ceia, que estão ali na portaria, cálice e o pão, para que no momento oportuno você venha participar deste ato. Quero saudar você também que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe de uma forma muito especial a sua vida, e ter a sua companhia conosco alegra muito o nosso coração. Convido a todos a se aquietarem por um instante, vamos fechar os nossos olhos e invocar a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Eu convido a nossa irmã Yasmin que faça esta oração, invocando a presença do Senhor, para que o Senhor venha estar tratando-nos conforme a sua misericórdia e saiamos daqui impactados pela presença do Senhor manifesta, e que a palavra de Deus ela possa transformar as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Oremos para a nossa mãe Yasmin. Amém, Deus.
Vamos colocar em pé juntos, cantar o hino 117, Pastor Divino. É uma oração: eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos no lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente o rebanho a apacentar. Servimos o Deus onipresente, que está aqui. E ao estar aqui, Ele manifesta a sua presença na vida daqueles que o invocam. Então, este hino é um hino de invocação, para que Deus, como o bom pastor, esteja apacentando o nosso coração nesta noite, trazendo-nos o refrigério para a nossa alma, trazendo-nos o descanso que necessitamos para o renovo das nossas forças, consolando-nos em meio às aflições da vida, em meio aos lutos, e assim trazendo-nos da sua bondade, da sua misericórdia, que certamente nos seguem todos os dias, até aquele dia que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Louvemos o nosso Deus com este belo hino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos no lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho a apacentar. És presente, o rebanho a apacentar. E aos que se fatigados, ao teu bom redil, Senhor, leva os teus cordeirinhos, os teus braços, bom pastor. As passagens de celeste doce amor, as passagens de celeste doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Podeis sentar. Abramos a palavra do nosso Deus, o livro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Quinto livro do Antigo Testamento. Continuidade da história do Pentateuco. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Momento muito especial na história do povo de Deus, após a peregrinação de 40 anos pelo deserto. Agora o povo tem novamente a oportunidade de estar diante da terra prometida e avançar, atravessando o rio Jordão, para conquistar a terra prometida. Passamos a leitura de forma alternada. Josué 4, de 1 a 7. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que
escolhera dos filhos de Israel. Um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, e ao meio do Jordão, e cada um leve sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Amém. Bem, meus amados, nós temos aqui, é um momento, conforme falamos, significativo na história do povo de Israel. Moisés já havia falecido, já havia sido sepultado pelo próprio Deus. E agora Josué, o seu sucessor, estava conduzindo o povo a tomar posse da terra prometida. E aí eles deveriam atravessar o rio Jordão. E Deus então, para confirmar que ele havia chamado e colocado Josué como sucessor de Moisés, as águas do rio Jordão se abriram, como também as águas do Mar Vermelho. Quando então os sacerdotes pisaram com seus pés, conduzindo a arca da aliança, molhando seus pés no rio Jordão, houve então a separação das águas, e o povo então se conduziu em pés enxutos para o outro lado. E Deus então estabeleceu uma ordem. Era para retirar do leito do rio, aonde o povo passou, 12 pedras, cada uma representando uma das tribos que constituía todo o povo de Israel, pois a nação de Israel foi constituída dos descendentes dos 12 filhos de Jacó. E qual era o propósito de Deus ter dado esta ordem? O propósito era estabelecer um memorial do outro lado, já na terra da promessa. Fazer um monumento, um memorial para aquelas pedras. E todas as vezes que o pessoal passasse por ali, não apenas aquele povo, mas a descendência daqueles que tomaram posse da terra prometida, ao verem aquele memorial, deveriam contar essa história, para que assim o povo não se esquecesse do que Deus havia feito. A terra adquirida e conquistada foi a promessa do Senhor. E Deus honrou o seu povo, cumprindo a sua promessa. Bem, meus amados, assim Deus estabeleceu este memorial para relembrar a história da intervenção, da misericórdia e da graça de Deus na vida daquele povo. Muitos outros memoriais foram erguidos no decorrer da história bíblica do Antigo Testamento. Quando nós viemos para o Novo Testamento, nós temos um memorial que foi instituído pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o sacramento da Santa Ceia. Ao celebrarmos este sacramento, nós estamos contando a história da nossa redenção, da nossa salvação em Cristo Jesus, da intervenção de Deus para conosco, conduzindo-nos a termos a concretização da sua promessa para com as nossas vidas. A salvação, o perdão dos nossos pecados, a justificação deles, não tendo mais sobre nós a condenação do juízo eterno, e assim termos a certeza de que estaremos conquistando, não pelos nossos méritos, mas pela intervenção de Deus em Cristo Jesus, a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, para onde nós estamos caminhando, enquanto aqui vivemos. Pois devemos aspirar e almejar a pátria celestial, a cidade que tem fundamentos. E quem é o construtor? O nosso Deus. E segundo o Apocalipse, é a Nova Jerusalém. Então, pensando nisso, vamos nos colocar em pé novamente e vamos cantar o hino de número 226, que é o hino que fala: conta-nos esta história, a história da redenção, que este memorial da Santa Ceia
nos relembra todas as vezes que assim dele participamos, pois os seus elementos assim nos mostram o que Cristo fez por mim e por você. Hino de número 226. Bastante tempo não cantamos este hino, inclusive a Gabriela me falou: eu não conheço este hino, pai. Eu não lembro ter tocado ele alguma vez. Mas é um hino que diz: conta-me a história de Cristo, grava no meu coração, conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio ao mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Então, o sacramento da ceia conta-nos a história de Cristo, a sua obra de redenção por mim e por você. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele é encarnado, veio no mundo morar, aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Aos pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta como ele é bondoso, nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos a se convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for rejeitar, sem convencer com Cristo, o seu convite aceitar. Sem convencer com Cristo, o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal, endurecendo resistem ao seu amor divinal. Ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz encantado ele por entre os morreu, a meu viver na certeza de quem foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Amém? Podeis sentar. Abramos agora a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde temos uma expressão falada pelo apóstolo Paulo ao falar sobre a Santa Ceia, este sacramento, este memorial, este testemunho que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo instituiu para que pudéssemos relembrar a história da nossa redenção, onde temos o elemento do pão e o elemento do cálice, que simbolizam o corpo de Jesus que foi pregado na cruz e o seu sangue que foi vertido a alto preço para nos redimir dos nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 11, faremos a leitura do versículo 23 ao versículo 29. Eu vou fazer a leitura, os amados, acompanhe aí no seu exemplar da palavra do Senhor.
O apóstolo Paulo então diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quero destacar algo que Paulo nos diz na primeira parte, quando ele fala que aquela instrução que ele estava dando à igreja de Coríntios, está dando a nós, ele recebeu do Senhor. Verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Bem, meus amados, eu fiquei a pensar, por que o apóstolo Paulo, ele fez questão de mencionar que a ocasião que o Senhor Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia foi no momento ou na noite em que Jesus fora traído. E nós sabemos que naquela noite de quinta-feira Jesus foi traído por Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Por que Paulo traz esse destaque? Por que ele não diz, naquela noite em que Pedro negou Jesus 3 vezes? Mas ele faz questão de dizer, naquela noite em que Jesus foi traído. É porque o apóstolo Paulo ele traz uma preocupação muito grande com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava numa crise espiritual tremenda. A realidade espiritual daquela igreja não era uma realidade favorável, mas era uma igreja que estava doente espiritualmente. E o apóstolo Paulo, então, tratando esses problemas da igreja, ele então chama a atenção da igreja para que ela pudesse estar se conduzindo de tal maneira que ela não estivesse traindo o Senhor da igreja, tendo um comportamento que não condiz com o Evangelho e com o compromisso que aquela igreja havia assumido com Jesus. E é por isso que no versículo 27, Paulo, então, de forma prática, ao fazer menção do que Jesus havia instituído, falando dos elementos da ceia como memorial, assim como aquelas 12 pedras, e agora o memorial, não é pedras mágicas, e agora o pão e o cálice do qual vamos participar, são elementos comuns como aquelas pedras, eram elementos comuns no fundo do leito daquele rio, mas ambos os elementos nos reportam para a intervenção da misericórdia e da graça de Deus para conosco, estabelecendo na minha vida e na sua vida o seu propósito de nos tornar povo dele. Assim como Israel foi levantado como povo de Deus no meio das nações pagãs da Canaã, ali na região entre os cananeus, na terra de Canaã, assim também Deus em Cristo Jesus levanta a sua igreja, eu e você, para sermos povo dele. E assim, Paulo no versículo 27, ele diz: por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele traz uma demonstração para que aquela igreja estivesse honrando o compromisso com Jesus. E é isso que Deus espera também da igreja presbiteriana de Guiratinga e de todo o povo de Deus que representa a sua igreja nesse tempo no qual nós vivemos. Precisamos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Tratar a nossa relação com Deus com temor e com seriedade. Ser crente não é
brincadeira. Ser crente é algo muito sério. E por isso o apóstolo Paulo ele segue dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, este sacramento foi instituído para abençoar a igreja, para conceder ao povo dele graça, santidade, para que esse povo, a igreja, seja povo de Deus, testemunha viva dele na sua geração. Por isso o texto fala: examine-se. Esse exame é o exame seu e não do outro. Este momento é o momento onde você se coloca na presença de Deus e examina a sua vida espiritual diante de Deus. Não é você examinar a vida do seu irmão que está do seu lado, é você examinar a si mesmo. É você tirar o argueiro do seu olho, a trave do seu olho, antes de querer tirar o cisco do olho do outro, conforme Jesus ensinou o Sermão do Monte. É o momento de olharmos para o espelho da palavra do Senhor e vermos como nós estamos diante do Senhor. Porque Deus, Ele quer trazer a sua bênção sobre nós e não o seu juízo. Então, se eu e você participarmos de forma indigna, ao invés de termos a bênção do Senhor, teremos a mão do Senhor pesando sobre nós. E aí Paulo segue dizendo que muitos já haviam morrido porque Deus pesou a mão. Podemos lembrar de um exemplo disso, Ananias e Safira, lá em Jerusalém, dizendo que muitos dormiam, muitos morreram, porque Deus pesou a mão, e outros estavam doentes, estavam, de certa forma, sofrendo a disciplina do Senhor, por não estarem honrando o compromisso com Jesus, mas tendo um comportamento de traição e não de testemunho da fé em Jesus. Cubra a sua fronte, feche os seus olhos e coloque-se na presença do Senhor. Este momento agora é um momento de contrição. Eu peço a Gabi que esteja fazendo um fundo musical para nós, para que assim possamos passar esse tempo e assim nos aquietarmos diante do Senhor e fazendo o que Paulo diz. Ao relembrarmos a história da nossa redenção, Jesus veio, ele foi preso por traição de Judas, foi açoitado, foi acusado de blasfêmia, mas como ovelha muda, ele tomou a via dolorosa e tomou sobre si o madeiro. Mas ele não tomou a cruz sobre si, muito mais do que isso, ele tomou sobre si os meus e os seus pecados. Então, o que levou Jesus à morte na cruz foram os nossos pecados. Clamemos ao Senhor a sua misericórdia, para que Ele nos perdoe e venha estar nos conduzindo em santidade, para que Ele venha se revelar em nós e através de nós, para nossa cidade, que Guiratinga venha conhecer Deus através da minha vida e da sua vida, que sejamos povo de Deus nesse tempo, deixando o nosso testemunho de compromisso com Deus, e a nossa vida seja este memorial que conta a história da redenção a tantos quanto conhecerem o nosso viver diário. Ó Deus bendito, nosso coração se alegra porque o Senhor nos dá a oportunidade deste dia. Se aqui estamos vivos e podemos viver, é porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E o Senhor, ó Deus, nos dá a oportunidade não apenas de termos da tua graça comum, mas termos da tua graça especial. Quando mais uma vez somos conduzidos a relembrar este memorial, relembrarmos a história da nossa redenção.
Relembramos o sacrifício que o teu Filho amado Jesus realizou por nós, através do qual nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, e já não pesa sobre nós a condenação eterna. E temos então a condição de caminharmos em santidade, rumo à glorificação eterna que está prometida a nós. Ó Deus, clamamos agora a tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, os pecados de todos que aqui se encontram. Que de fato o nosso coração esteja desnudado diante do Senhor. Que estejamos diante do Senhor com sinceridade de coração. Perdoa-nos os nossos pecados cometidos em nossos pensamentos, no nosso falar, nos nossos atos, nas nossas ações e reações. Santifique a tua igreja aqui presente. Levante a tua igreja, ó Pai, como instrumento de propagação do teu Evangelho, como testemunhas vivas do Senhor e Salvador Jesus Cristo para a cidade de Guiratinga. Que Guiratinga, ó Pai, seja uma cidade iluminada pela tua igreja. Que a tua igreja seja luz nesta cidade. Que a nossa cidade, ó Pai, tenha a sua corrupção inibida ou diminuída, através, ó Pai, do testemunho deste teu povo, em ser sal nesta cidade, provocando sede, temperando vidas, inibindo, Deus, o pecado, a imoralidade, atos indevidos que provocam a tua ira. Ó Deus bendito, santifica a tua igreja aqui presente, que sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor, para dar o testemunho do teu Evangelho, que muitas vidas sejam alcançadas através da nossa vida neste lugar, em nome de Jesus. Consagramos a Ti os elementos que vamos agora tomar e deles participar. Somos gratos a Ti pela vida do Teu Filho amado Jesus, porque Ele se esvaziou da sua glória, se vestiu de pele humana, tomou sobre si os nossos pecados, sofreu toda a ira que deveria cair sobre nós, e assim satisfez plenamente a tua justiça, permitindo que o teu amor nos alcançasse, e pudéssemos assim ter o perdão dos nossos pecados, e agora, tendo um novo e vivo caminho, possamos ter comunhão contigo, e assim fazermos parte do povo do Senhor, honrando e glorificando o teu nome, tendo a plena convicção e certeza de que estaremos com o Senhor na eternidade. Louvado seja o teu nome por isso. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tomemos dos elementos e participemos. Enquanto estamos em contribuição, convido o conjunto que se posicione, para que tenhamos a continuidade do culto ao Senhor. Que ao relembrarmos a história da nossa redenção, possamos com alegria celebrar diante do Senhor quem Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas. E não nos permitamos esquecermos o que Ele fez por nós, que possamos relembrar sempre a salvação que temos em Cristo Jesus, para honrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós. Boa noite, irmãos, graças a Deus, amém? Amém. Convido os irmãos que se coloquem de pé para louvarmos a Deus com o cântico do louvor. Yeah.
Diante da cruz. Conheces-me.
podem se sentir à vontade, se quiserem se assentar. Vamos louvar a Deus agora com o cântico Isaías 53. obrigado, Senhor, por mais essa noite, Senhor, que temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado porque temos a oportunidade de sentarmos à mesa do Senhor. E muito obrigado, Senhor, por ter mandado o Seu único Filho para nos redimir dos nossos pecados, Senhor. Sabemos que sem Ti não somos nada, Senhor. Sabemos que sem Ti não temos nada, Senhor. E somos eternamente gratos, Senhor, pelo sacrifício vivo que o Senhor fez por nós, Senhor.
não merecemos nada disso, mas o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, Senhor, nos enviou o seu Filho, Senhor. Que possamos lembrar disso todos os dias de nossas vidas, Senhor, e que venhamos realmente dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Que não venhamos ser nós no nosso dia a dia, mas sim o Senhor em nossas vidas, Senhor. Que possamos exercer a nossa função aqui na terra, Senhor, e proclamar o Teu Evangelho, não só com palavras, mas também com ações, Senhor. Que o Senhor possa estar nos usando dia após dia, Senhor, e nos prepare para receber mais da Tua palavra, Senhor. A minha oração é em nome de Jesus. Amém. Amém. Tivemos a oportunidade de cantarmos louvores que nos contam a história da nossa redenção. O sacrifício de Jesus por mim e por você. Este último louvor baseado em Isaías 53, onde temos ali a profecia do servo sofredor. Uma descrição profética daquilo que Jesus fez por mim e por você. O alto preço que Ele pagou para a nossa redenção. Então, o que nós vamos fazer diante dessa história linda da nossa redenção? Temos que crer em Jesus e honrar esta nossa fé diante dos homens. Pois Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E ao participarmos da mesa do Senhor nesta noite, possamos de fato assumir este compromisso de honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, queremos dar boas-vindas a você que está nos acompanhando pelas redes sociais mais uma vez, e continue nos acompanhando no próximo domingo, não só nesta oportunidade, mas também quero saudar a todos os amados que nos visitam, que estão aqui conosco na casa do Senhor. E nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. Jovens que aqui estão, após o culto, não esqueçam, temos uma reunião aqui no templo. Então nós vamos dar aí 10 minutinhos, 15 minutinhos para você descer, né? Ir lá tomar um cafezinho, um chazinho, beber uma água. E por favor, depois de 10, 15 minutos, subam para a gente se reunir aqui e tratarmos um pouquinho sobre o trabalho, né, que envolve esse departamento da nossa igreja, que é a nossa UMP. Quero lembrar também vocês que semana de oração do mês de fevereiro começa amanhã até sexta-feira, no horário das 18h30, sob a direção dos seguintes departamentos: segunda-feira o PH, terça-feira SAF, quarta-feira UPA, o PA, quinta-feira o CPs, sexta a Junta Diaconal. Então, por favor, líderes aí desses departamentos, estejam se organizando, e peço que vocês comuniquem aí com a Gabriela, né, que músicas vocês vão cantar e conduzir no momento devocional desses encontros. Você vai cantar hino, cântico, para que a gente possa estar aí nos organizando e tenhamos, né, instrumentos para conduzir este momento de louvor e adoração nos nossos momentos devocionais da nossa semana de oração. Por favor, avisem com antecedência, né? Para que assim possamos organizar tanto quem vai tocar, bem como também letra, para que os irmãos possam assim participar. Então quero ver todo mundo amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aqui na casa do Senhor, para estarmos servindo o nosso Deus, amando o nosso Deus, louvando o nosso Deus. Nós cantamos isso: Senhor, eu quero te louvar mais e mais, Senhor, eu quero te amar mais e mais, Senhor, eu quero te servir mais e mais. Então que seja este teu propósito deste ano: servir o Senhor mais do que você serviu ano passado. Então, começamos aonde? Aos pés do Senhor em oração. E só com o Senhor nós vamos estar tendo o quebrantamento que se faz necessário para termos esse despertamento para um envolvimento maior com o nosso Deus e com a sua obra. Há mais algum aviso? A reunião do conselho, terça-feira, às 19 horas. Então, presbíteros, não esqueçam do nosso compromisso de terça-feira. Crianças podem se conduzir para as salas, onde terão continuidade do culto ao Senhor.
Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus, enquanto as crianças estão saindo, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Hoje, primeiro domingo do mês de fevereiro, nós celebramos na nossa denominação o Dia do Homem Presbiteriano. A nossa mensagem, ela faz menção acerca de um homem que se comprometeu em ser homem de Deus, Josué. Esta palavra é para você, homem presbiteriano, mas também se aplica a todos que se fazem presentes, também as mulheres aqui presentes ou que nos acompanham pelas redes sociais. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei do verso 1 até o verso de número 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus, lemos a tua palavra, que o teu Espírito Santo traga iluminação na nossa mente e no nosso coração, para compreendermos a tua revelação deixada a nós neste texto que acabamos de ler. E que assim, ó Pai, venhamos obedecer aquilo que o Senhor há de nos instruir nesta noite. Que a tua palavra venha edificar e salvar vidas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos tem desafiado a buscar em nossa jornada da vida o que Ele quer de nós, e não o que nós queremos para a nossa vida neste mundo. Por isso, nosso lema para este ano de 2026, qual é? Se Deus quiser. Podemos então complementar. Eu quero para a minha vida o que Deus quer. Pois o querer de Deus é o único querer que nos conduz a estar com Ele na eternidade. Guarda isso no teu coração. O querer de Deus é o único querer que nos conduz a estar com Ele na eternidade. Você quer estar com Deus na eternidade? Você quer se livrar da condenação eterna, o inferno? Pois o inferno existe, como também o céu existe. Então é preciso que você se submeta ao querer de Deus na tua vida. Qualquer plano ou projeto de vida que não esteja alinhado com a vontade de Deus, revelada a nós em Cristo Jesus, é palha que o vento leva, é casa edificada sobre a areia, condenada à destruição, e vaidade que passa e perece.
Pois segundo diz a palavra do Senhor, lá em 1 João 2,17, quem é que vai permanecer para sempre? Você lembra desse texto? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem vai permanecer para sempre é aquele que faz a vontade de Deus. Quem vai para o céu é aquele que faz a vontade de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Quem faz a vontade de Deus no tempo de vida que Deus lhe dá neste mundo é aquele que estará eternamente com Deus. Por isso o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, 4 e 5 nos dá a conhecer o querer de Deus ao afirmar: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isto é, tudo o que precisamos saber acerca de Deus e da sua vontade em relação à nossa vida, nos é dado a conhecer através de Jesus Cristo, revelado a nós em sua palavra. Então, a verdade que a palavra de Deus nos admoesta que temos que conhecer é a verdade que nos revela a vontade de Deus, que nos conduz a estarmos para sempre com o Senhor. Bem, meus amados, olhando para o nosso texto desta noite, segue ao momento posterior aos discursos de Moisés, repetindo a lei, conforme vimos em Deuteronômio. Agora Moisés já estava morto, em um momento de transição para o povo de Israel. O fim da peregrinação do deserto estava estabelecendo um recomeço, pois conforme nós compartilhamos com você domingo passado, todo fim nesta vida tem um recomeço, pois traz a oportunidade de recomeçar, pois as misericórdias do Senhor ainda se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Moisés morreu, mas não era o fim. Deus continuava soberano e continua soberano, assentado no seu alto e sublime trono, governando a história da humanidade, a história de pessoas na sua individualidade e a história do seu povo na sua coletividade. Deus levanta o seu sucessor, Josué, com o propósito de fazer a sua vontade e conduzir o seu povo a vivenciar também a sua vontade, sendo o povo dele agora se estabelecendo na terra prometida aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E a pergunta então que eu quero fazer nesta noite, à luz do texto: qual é a vontade de Deus para este povo? E qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas? Bem, ele dá a conhecer a Josué quando lhe diz, no verso 2, veja comigo novamente, veja lá, Josué 1:2, Moisés, meu servo, é morto, fato, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que Deus dá a conhecer a Josué qual é a vontade dele para com Josué e para com o povo que estava com ele. Atravessar o Jordão e ocupar a terra prometida. Veja o que diz o verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob julgamento prometi dar a seus pais. Veja que aqui novamente Deus dá a conhecer a Josué a vontade dele para com Josué e para com o povo. A vontade dele para com Josué é que Josué fosse o líder daquele povo, conduzindo aquele povo a ocupar a terra prometida.
Semelhantemente, meu amado, Deus também tem a sua vontade estabelecida para que busquemos vivenciá-la conforme os seus soberanos propósitos. Atravessamos mais um Jordão. Estamos em um novo ano e Deus, com fidelidade, quer nos conduzir para que conquistemos pela fé o que Ele também já tem prometido a nós em sua palavra para este novo ano. Então, meu amado, o que eu quero te desafiar é buscar a concretização das promessas de Deus na sua vida neste ano que segue. Quais são então as orientações que Deus dá a Josué e ao seu povo de Israel, e que nós também devemos seguir para que assim possamos vivenciar a vontade de Deus? A primeira orientação para fazermos a vontade de Deus está no verso 2. Vamos ler novamente, todos juntos? Verso 2. Vamos lá? Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual é a primeira orientação para eu e você fazermos a vontade de Deus? Disposição. Dispõe-te agora, que estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus. E aí eu preciso lhe perguntar: você tem tido de coração disposição para fazer o que Deus quer? Aqui é o que o coração tem que dizer para Deus. Deus fala para Josué: dispõe-te agora. Moisés não está mais aqui, ele está morto. Quem vai ocupar o lugar de Moisés na liderança deste povo? Você, Josué. Então, dispõe-te agora e assuma o seu papel. Faça a minha vontade dentro do meu propósito em conduzir o meu povo a ocupar a terra prometida. Dispõe-te. Dispõe-te é um dizer do coração: eis-me aqui, como Isaías disse, quando Deus lhe perguntou: quem enviarei, quem há de ir por mim? Isaías então entendeu o querer de Deus, e ele então se dispôs: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o mesmo dispor também que Abraão proferiu para Deus, quando Deus então chamou da sua terra, da sua parentela, e lhe prometeu levar para uma terra que haveria de ser a terra no qual ele haveria de se estabelecer. E agora essa promessa está se cumprindo aqui, na sua descendência. Por quê? Porque Abraão se dispôs. E depois, quando Deus então o prova, naquele momento, para testar a sua fé, se de fato Abraão era um homem comprometido com o Senhor, em fazer a sua vontade, Deus então lhe pede o seu filho. E quando Deus fala com Abraão, Deus, ao falar com Abraão, qual é a resposta de Abraão? Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus fala: pega o teu filho, o filho da promessa, o filho que você ama, e vai para um local que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificá-lo para mim. O que vemos? Uma disposição de Moisés, não só com os lábios, mas com a vida. O que ele proferiu diante de Deus: eis-me aqui, Senhor, ele demonstra fazendo o que Deus quer. Ele então se levanta de madrugada, acorda o seu filho, chama alguns empregados, prepara tudo e prossegue rumo ao monte de Moriá, aonde ele haveria de cumprir a vontade de Deus. Dispõe-te agora. É a mesma disposição, é dizer no coração que Maria disse, quando o anjo lhe apareceu dizendo que ela haveria
de estar sendo instrumento do Espírito Santo para poder então acontecer o mistério e o milagre da encarnação do Filho de Deus em forma humana. Ela diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim, na tua serva, o teu querer, a tua vontade. Dispõe-te agora. Há uma urgência e propósito do coração a se estabelecer. E qual é a urgência? Fazer o que Deus quer agora. Não é o que Deus quer amanhã ou depois. Meu amado, fazer a vontade de Deus é algo para agora. Dispõe-te agora. Aí eu pergunto, qual tem sido a sua disposição para com o Senhor? Se você quer viver, experimentar a vontade de Deus, você precisa se dispor para Deus agora. Não é para depois, não. É prioridade fazer isso. É questão de vida e morte. Porque conforme nós vimos, quem vai prevalecer para sempre, quem vai viver a eternidade com Deus, é quem se dispõe a fazer a vontade de Deus. Segunda orientação para fazermos a vontade de Deus. Primeiro é essa, que nós estejamos nos dispondo a fazer a vontade do Senhor hoje, agora, e não amanhã. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa se dispor a praticá-la agora. Mas veja que é uma segunda orientação para fazermos a vontade de Deus, que está no versos 6 e 7. Leiamos todos juntos. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Segunda orientação para nós fazermos a vontade de Deus. Primeira, nos dispormos em obedecermos, em fazermos o que Deus quer. Segundo, que sejamos fortes e corajosos em fazer a vontade do Senhor. Veja que por duas vezes o texto nos traz essa afirmação: ser forte e corajoso. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. O que é ser forte? É prevalecer em fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque vai surgir na caminhada obstáculos, desafios, inimigos que vão se levantar para te desviar do propósito de fazer a vontade do Senhor. Então era preciso que houvesse o quê? Uma disposição permanente em fazer a vontade do Senhor. Então ser forte é prevalecer, é não desistir de fazer a vontade do Senhor diante da primeira dificuldade que surgir, tentando desviar você de fazer a vontade do Senhor. Então, ainda ser forte. Prevaleça, Josué, em fazer o que eu quero, em liderar este povo e conduzi-lo a tomar posse da terra prometida. Ser forte e corajoso, isto é, não tenha medo de fazer a minha vontade, mesmo que a minha vontade esteja na contramão do mundo, mesmo que a minha vontade não está de acordo com aquilo que o povão está falando. É preciso que você tenha coragem, ousadia em fazer o que eu quero. Meu amado, o tempo que nós estamos vivendo, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai ter que ser forte e corajoso. Porque nós estamos vivendo um tempo no qual a sociedade na qual nós vivemos, ela está vivendo e se conduzindo na contramão da vontade de Deus. Por quê? Porque os princípios morais que Deus colocou no homem quando criou, fruto da sua graça comum, foram todos arrancados pela sociedade dos nossos dias. Aquilo que era certo está sendo chamado de errado. E aquilo que era errado no passado, moralmente falando, está sendo tratado como certo. Há um relativismo que está se instalando culturalmente
diretamente na nossa sociedade. E se nós queremos fazer a vontade do Senhor, conforme Deus estabelece, precisamos ter força e coragem. Precisamos prevalecer neste propósito, não desistir diante dos obstáculos e dos inimigos que se levantarem, e não devemos ter medo nas consequências que poderemos sofrer por conta de obedecermos a Deus. Lembre-se do que Jesus fala: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Precisamos ser fortes e corajosos em confessar a nossa fé, pois só assim estaremos fazendo a vontade do Senhor. Mas uma terceira orientação para fazermos a vontade de Deus. Veja o que diz o verso de número 8. Novamente, vamos lá, todos juntos. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Terceira orientação para fazermos a vontade de Deus: estejamos determinados em conhecer, absorver e viver a palavra de Deus para fazer a sua vontade. Veja que Deus orienta Josué: olha, medita na minha lei dia e noite, e faça tudo que ela te orienta, te ensina. Então, meu amado, a palavra do Senhor é a fonte de revelação a mim e a você da vontade de Deus para com as nossas vidas. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa conhecer com profundidade este livro, pois aqui está revelado a nós qual é a vontade de Deus. E aí Deus disse para Josué: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não desvie da orientação que a minha palavra dá a você. Então, para que Josué pudesse conduzir a sua vida no centro da vontade do Senhor, e ele pudesse conduzir aquele povo que ele estava liderando no centro da vontade do Senhor, ele precisava ter este livro, o conhecimento do seu conteúdo no seu coração. É claro que naquela época o livro que ele tinha nas mãos era o Pentateuco. Eram os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E talvez o livro de Jó. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés. Então, era o livro que ele tinha nas mãos, a porção da palavra do Senhor. E Deus então orientou ele: olha, esteja meditando neste livro, lendo, e o que? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo segundo nele está escrito. Então, meu amado, você quer viver no centro da vontade do Senhor, jovem, adolescente, adulto, é preciso que você leia este livro, é preciso que você conheça este livro. Por que que muitos de nós não estamos conduzindo a nossa vida no centro da vontade do Senhor? Porque falta-nos o conhecimento da palavra do Senhor. Como é que eu vou fazer a vontade do Senhor se eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Há muita gente que quer que Deus venha com um anjo, num sonho, falando para ele a sua vontade. Meu amado, Deus não usa esse meio nos nossos dias. É claro que em alguma ocasião ele usa, mas é raro isso acontecer. Porque temos em nossas mãos a palavra do Senhor, e toda manifestação sobrenatural de Deus dando-nos algo, se não passar pelo crivo deste livro, e não for aprovado por aquele que está aqui, não é de Deus. Então você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, no casamento, nos relacionamentos, nos projetos, nos sonhos que você quer para a sua vida? Conheça este livro com profundidade. Busque este livro com profundidade. Estude, leia, medite. Venha para a escola bíblica dominical. Não fica dormindo em casa não. Venha estudar a palavra do Senhor.
crescendo o conhecimento da palavra. Nós estamos vivendo uma época no qual o povo de Deus está sendo destruído, porque está faltando ao povo de Deus conhecimento da palavra. Cada vez mais nós estamos vendo crentes abandonando a fé, se deixando levar pela soberba dos olhos, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, amando o mundo presente. Sabe por quê? Porque falta conhecimento da palavra. E por faltar conhecimento, Satanás e o mundo nos envolve, nos seduz, nos levando a achar que é possível nós sermos bem-sucedidos fora da vontade do Senhor. Você quer experimentar a vontade de Deus e certificar de que ela é boa, agradável, perfeita, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, para nos apresentarmos diante de Deus dispostos a obedecê-lo, abrindo mão do nosso querer, nos submetendo ao querer de Deus, não nos moldando ao presente século, não tomando a forma deste mundo, mas moldando a nossa mente à vontade de Deus revelada a você em sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, e em sua palavra encarnada, que é Jesus. Vejam que Deus traz a Josué promessas de que fortalecem e encorajam o coração em se dispor a buscar fazer a vontade de Deus. Se você observar no verso 5 e no verso 9, o que Deus promete para Josué? Estou contigo, não vou te desamparar, não vou te abandonar. Meu irmão, que promessa linda. Você quer a presença de Deus ao seu lado, cuidando de você, te livrando, te protegendo. Você vivenciará essa promessa do Senhor se você estiver vivendo na vontade do Senhor. Foi isso que Deus prometeu a Josué. Josué, eu serei contigo, como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. É isso que Deus quer manifestar na minha vida e na sua vida, a sua presença conosco, nos guardando, nos livrando, nos guiando na nossa jornada. O que é que Deus quer dizer acerca desta promessa? Que não estamos sozinhos. O Deus que nos chamou, nos capacita a fazer o que Ele nos pede, a fazer a sua vontade. Só precisamos de uma fé obediente ao que Ele nos pede em sua palavra para fazer. Segunda promessa que Deus dá a Josué, versos 6, 7 e 8. Êxito no que realizar, e serás bem-sucedido em tudo que fizeres. Os recursos, a sabedoria, a unção, tudo que Ele nos dará, quando não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, em fazer a sua vontade. Se seguirmos a leitura de todo o livro de Josué, veremos que Deus cumpriu o que Ele prometeu a Josué. Esteve com ele como esteve com Moisés, esteve dando a ele vitória em conduzir o povo a ocupar a terra prometida. E no final, quando termina a conquista, ou quase toda ela, Josué então chama todo aquele povo a um ajuntamento solene. E Deus faz aquele povo jurar servir o Senhor somente, e não servir aos deuses dos povos pagãos daquela terra. E Josué então, como homem que se comprometeu em fazer a vontade de Deus, ele diz diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele disse? Eu e a minha casa faremos a vontade do Senhor. Abramos a palavra do nosso Deus, concluindo em 1 João 2, 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Leiamos todos juntos esse texto. 1 João 2, 15, 16 e 17. Todos juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa é a admoestação. Por quê? Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que significa essa palavra confundir, a concupiscência? A palavra concupiscência é o forte e continuado desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Concupiscência é você não fazer a vontade de Deus. É o forte desejo, a forte inclinação de não viver e praticar a vontade de Deus. E aí João conclui dizendo que quem vai permanecer para sempre é aquele que não vive na concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Homem presbiteriano, nesse dia que celebramos o seu dia, assim como Deus disse para Josué, faça a minha vontade, dando-lhe essas orientações, quero te admoestar, seja um homem que faz a vontade de Deus e conduza a sua casa a fazer a vontade do Senhor. Que você se disponha a obedecer a Deus. Que você seja forte e corajoso em fazer a vontade de Deus. E que você possa ter este livro na sua mente e no seu coração todos os dias, para conhecer a vontade do Senhor. E que você conduza todas as áreas da sua vida à luz deste livro, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E creia que as duas promessas que Deus deu a Josué se manifestarão na sua vida. O Senhor será contigo e Ele vai te abençoar em tudo que você realizar. Amém? Vamos finalizar então o nosso culto, tendo um momento de oração. Eu convido todos os homens que estejam se colocando de pé, todos os homens presentes. Eu quero orar por você, que você possa pedir ao Senhor que te conduza, como Ele conduziu Josué, sendo homem dele nesse tempo. Tenha coragem e ousadia em fazer a vontade do Senhor. Ó Deus bendito, neste momento nós colocamos diante do teu altar a vida de todos os homens que aqui se fazem presentes. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, para que eles possam se conduzir no centro da tua vontade. Que possam dizer sempre para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Que eles possam se dispor a fazer a tua vontade hoje, sendo homens do Senhor, no seio do seu lar, como esposo, como pai, no meio da sociedade, no meio do seu ciclo social, sendo referência do Senhor nesta cidade. Ó Deus, que sejam homens que não venham negar a fé, mas que sejam fortes e corajosos em viver no centro da sua vontade, mesmo que essa disposição seja no sentido contrário daquilo que a nossa sociedade pós-moderna tem buscado para si. Que estejam dispostos
a viver na contramão deste mundo, que não possam se conduzir segundo a concupiscência dos olhos, segundo a soberba da vida, que não possam amar o mundo, mas possam se dispor a estar fazendo a tua vontade. Que o querer destes homens seja de fato fazer a tua vontade todos os dias. É o que nós te rogamos e suplicamos. Venha abençoá-los, ó Pai, fortalecê-los no compromisso de fazerem a tua vontade a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Coloquem de pé todos. Ó Deus bendito, conduza-nos agora para os nossos lares, e que haja de fato no nosso coração esse desejo de querer o que o Senhor quer, e para isto que haja o desejo de saber qual é a tua vontade, que haja disposição de obedecer, de fazer a tua vontade, e que haja uma busca constante na tua presença, na leitura e na meditação da tua palavra, para poder conhecer a tua vontade e assim obedecê-la. Ó Deus, conduza a tua igreja no centro da tua vontade, na nossa jornada que segue, e assim, ó Pai, possamos tirar do nosso coração todo o desejo pecaminoso, toda a vontade intensa de querer fazer ou ter aquilo que o Senhor não aprova. Que sejamos um povo que esteja obedecendo ao Senhor de todo o coração, amando o Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conduzindo a vida de todos no centro da vontade do Senhor em Cristo Jesus, revelada a nós na sua palavra. Que seja um povo que tenha o conhecimento das Escrituras e que tenha disposição de obedecer a tua palavra, não apenas hoje, mas hoje até o dia que o Senhor há de tomar este povo para si. Amém. 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 Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma boa noite. Temos um cafezinho lá embaixo. Quero lembrar os jovens, daqui 10 minutos estaremos aqui reunidos para podermos ter uma conversa com vocês. Não será longa, será breve. Então não vão embora, venham para nós conversarmos.